Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um boletim de política internacional aqui do Café Sem Açúcar. Se você gosta de geopolítica, relações internacionais, economia, está procurando uma análise estratégica, sem superficialidade, sem sensacionalismo, já aproveita para se inscrever aqui no canal, ativa as notificações que isso ajuda muito o nosso projeto e garante que você não perca os próximos conteúdos, seja nossos podcasts ou essas pílulas de política internacional. E hoje a gente vai falar sobre um tema que está redefinindo a política europeia no século XXI, que é a crise migratória. Esse assunto ele voltou aos holofotes depois dos recentes distúrbios na Irlanda do Norte, onde protestos violentos e confrontos com a polícia explodiram após um ataque com faca atribuído a um refugiado sudanês. Mas o que aconteceu lá em Belfast é apenas a ponta do iceberg. Por trás dessas manifestações existe uma combinação explosiva que envolve imigração em massa, crise imobiliária, envelhecimento populacional, criminalidade, polarização política e um debate cada vez mais intenso sobre identidade nacional. Para a gente entender o que está acontecendo lá na Irlanda do Norte, a gente precisa primeiro entender o que está acontecendo na Europa. A União Europeia ela vive o maior ciclo migratório desde a Segunda Guerra Mundial. Em 2015, para vocês terem uma noção, durante o auge da Guerra Civil Síria, mais de 1,3 milhão de pedidos de asilo foram registrados no bloco europeu. Em 2022, esse número voltou a crescer e ultrapassou 960 mil solicitações. Em 2023, segundo a Agência da União Europeia para o Asilo, os pedidos superaram novamente a marca de 1 milhão. Além disso, a invasão da Ucrânia pela Rússia provocou o maior deslocamento populacional na Europa desde 1945. Mais de 6 milhões de ucranianos receberam proteção temporária em vários países europeus. Ao mesmo tempo, a Europa enfrenta um problema demográfico gravíssimo. A taxa média de fecundidade da União Europeia gira em torno de 1,46 filho por mulher, muito abaixo dos 2,1 necessários para manter a população estável no longo prazo. Isso significa que a Europa está envelhecendo. Segundo a Eurostat, cerca de 21% da população da União Europeia já tem mais de 65 anos. Em países como Itália, Alemanha e Portugal, esse percentual é ainda maior. Há cada vez mais aposentados, cada vez menos trabalhadores e uma pressão crescente sobre sistemas de previdência e saúde. Por isso que muitos governos europeus defendem a imigração. O chanceler alemão Olaf Scholz ele declarou diversas vezes que a Alemanha precisa atrair centenas de milhares de trabalhadores estrangeiros por ano para que consiga sustentar a economia. O presidente francês Emmanuel Macron ele também defende uma imigração controlada voltada para suprir carências do mercado de trabalho. Sem novos trabalhadores, setores inteiros da economia simplesmente não conseguem funcionar de forma adequada. A gente está falando de construção civil, agricultura, transporte, hotelaria, logística, saúde e cuidados de idosos. Esses setores eles dependem fortemente de mão de obra estrangeira. Na Alemanha, por exemplo, estima-se um déficit superior a 1,7 milhão de trabalhadores qualificados. Já na Itália, mais de 10% dos trabalhadores da agricultura são estrangeiros. Mas aí surge o grande paradoxo europeu. A economia precisa de imigrantes, a sociedade nem sempre. E essa tensão ficou ainda mais forte por causa da crise habitacional. Hoje temos cidades aí como Dublin, Lisboa, Amsterdã, Madrid, Berlim, Estocolmo enfrentam uma escassez severa de moradias. Em Dublin, os aluguéis mais que dobraram na última década. Em Lisboa, os preços dos imóveis cresceram mais de 80% entre 2015 e 2023. Em Berlim, o custo médio dos aluguéis aumentou mais de 50% em poucos anos. O preço dos imóveis dispararam e, naturalmente, os aluguéis também. A construção de novas residências não consegue acompanhar essa demanda. E nesse contexto, uma pergunta passou a surgir cada vez mais entre os eleitores europeus. Porque, se já não existem casas suficientes para quem mora aqui, por que a gente continua recebendo mais gente? Ainda que a crise imobiliária tenha causas muito mais complexas, como burocracia urbanística, custo de construção, juros elevados e restrição à oferta, a imigração acaba se tornando o alvo mais visível do descontentamento popular. E é justamente nesse ponto que a gente entra em um dos casos mais emblemáticos da Europa contemporânea, que é a Suécia. Durante décadas, a Suécia ela foi apresentada como um exemplo de multiculturalismo e abertura migratória. Entre 2010 e 2020, o país recebeu mais de 800 mil imigrantes e refugiados. Em 2015, sozinha, ela recebeu cerca de 163 mil pedidos de asilo, um dos maiores números per capita da Europa.
Ao mesmo tempo, o país passou a registrar uma escalada significativa da violência ligada a gangues. Segundo dados do Conselho Nacional Sueco para a Prevenção do Crime, os tiroteios fatais cresceram fortemente ao longo da última década. Em determinados anos, a Suécia registrou uma das maiores taxas de mortes por arma de fogo na Europa Ocidental. E é importante a gente destacar uma coisa. Dizer isso não significa afirmar que imigração gera criminalidade. A gente aqui do Café Sem Açúcar sabe que essa realidade ela é muito mais complexa. A gente precisa adicionar aí questões como segregação urbana, fracasso na integração social, desemprego, formação de bairros isolados e expansão do crime organizado também desempenharam um papel fundamental. Mas politicamente, a associação entre imigração e segurança pública passou a dominar o debate nacional e é aqui que entra um contraponto interessante, que é a Dinamarca. Os dinamarqueses eles enfrentaram desafios migratórios semelhantes ao dos suecos. Entretanto, eles adotaram políticas de integração muito mais rigorosas. A ex-primeira-ministra Mette Frederiksen tornou-se uma das principais defensoras de uma linha mais dura sobre imigração dentro da centro-esquerda europeia. Exigências linguísticas maiores, regras mais rígidas para a reunificação familiar, combate à formação de guetos urbanos, maior facilidade para a deportação de estrangeiros que foram condenados por crimes graves. E o resultado foi uma manutenção de índices de violência significativamente inferiores àqueles que são observados na Suécia. Por isso, a comparação entre Estocolmo e Copenhague se tornou um dos principais argumentos daqueles que defendem políticas migratórias mais restritivas. Porém, existe uma questão ainda mais sensível, que é a questão cultural. Em diversas regiões da Europa, especialmente nesses grandes centros urbanos, parte da população sente que está assistindo a uma transformação demográfica extremamente rápida. E aqui o debate ele começa a deixar de ser apenas econômico e passa a envolver questões como identidade, pertencimento, questões sobre a história. Então, muitos europeus começam a se perguntar, o imaginário europeu mediano, o que significa ser um francês? O que significa ser um alemão? O que significa ser sueco? Essas identidades nacionais vão sobreviver às mudanças demográficas aí das próximas décadas? Aí você pega aí, em bairros de cidades como Bruxelas, de Paris, Roterdã, algumas partes de Londres, a composição populacional ela mudou profundamente em apenas uma geração. Vocês terem uma noção, em Bruxelas, por exemplo, mais de 40% dos habitantes nasceram fora da Bélgica. Em Londres, aproximadamente 37% da população nasceu no exterior. Para alguns, isso representa diversidade, representa enriquecimento cultural. Para outros, representa perda de referências históricas e referências culturais. É nesse ambiente que crescem discursos sobre substituição cultural, substituição populacional. Então, embora a chamada teoria da grande substituição seja amplamente rejeitada pelos acadêmicos e demógrafos, existe um fenômeno real por trás dessa percepção. As populações nativas europeias elas envelhecem e têm poucos filhos. Enquanto isso, comunidades imigrantes crescem proporcionalmente em diversas áreas urbanas. Não existe uma conspiração organizada dos imigrantes, mas existe uma transformação demográfica objetiva. E essa transformação ela produz consequências políticas. O resultado é o crescimento de partidos nacionalistas e anti-imigração em praticamente todo o continente. Na França, Marine Le Pen e o reagrupamento nacional alcançaram resultados históricos nas eleições europeias. Na Alemanha, a AfD se consolidou como uma das principais forças políticas do país. Na Holanda, Geert Wilders venceu as eleições legislativas de 2023 com uma plataforma fortemente crítica à imigração. Na Itália, Giorgia Meloni chegou ao poder defendendo o maior controle das fronteiras. O debate migratório ele saiu da periferia da política e se tornou um dos temas centrais da Europa contemporânea. Mas existe um aspecto que é pouco discutido no Brasil. Os próprios brasileiros eles fazem parte desse movimento migratório. Segundo estimativas do Itamaraty, mais de 1,7 milhão de brasileiros vivem atualmente na Europa.
Portugal concentra a maior comunidade, com mais de 360 mil brasileiros residentes legalmente. Reino Unido, Espanha, Itália, Alemanha e Irlanda também receberam fluxos crescentes nos últimos anos. Em Portugal, os brasileiros já representam a maior comunidade estrangeira no país, respondendo por cerca de 30% dos imigrantes residentes. Muitos saem do Brasil em busca de segurança, melhores salários, estabilidade econômica e oportunidades profissionais. Ou seja, quando discutimos imigração na Europa, a gente não está só falando de sírio, de Afeganistão, de haitiano, de africano, de ucraniano. A gente também está falando de centenas de milhares de brasileiros que buscam construir uma nova vida no continente. E talvez essa seja a principal conclusão desse episódio de hoje. A crise migratória europeia não é apenas uma questão de fronteiras, não é apenas uma questão humanitária, não é apenas uma questão econômica. Ela envolve habitação, envolve segurança pública, envolve mercado de trabalho, envolve identidade nacional, coesão social e também estabilidade democrática. No fundo, a pergunta que os europeus estão tentando responder é simples de formular, mas extremamente difícil de resolver. Por quê? Como conciliar a necessidade econômica da migração com a preservação da coesão social e da identidade cultural de suas sociedades? Com certeza, essa é uma das questões geopolíticas mais importantes das próximas décadas, porque a resposta disso não vai impactar apenas a Europa. Ela vai ajudar a definir os rumos políticos, os rumos econômicos, sociais de grande parte do mundo ocidental. Se você gostou da análise, deixa seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve aí no Café Sem Açúcar, por favor, e escreve aqui nos comentários. A Europa, ela está falhando na integração dos imigrantes ou ela está falhando em controlar os fluxos migratórios? Eu quero saber a sua opinião. Um grande abraço e até o próximo Boletim de Política Internacional aqui do Café Sem Açúcar.